Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Aproveite e se inscreve lá no canal do YouTube. Toda semana tem mentor novo. Vai lá no Instagram, Receita de Sucesso Podcast, já segue a gente. Se estiver gostando do conteúdo, deixa 5 estrelinhas no Spotify. E fala pra gente qual mentor você quer ver aqui no Receita de Sucesso Podcast. Já encaminhe esse episódio para o maior número de pessoas possível. A melhor forma de a gente compartilhar riqueza nos dias atuais é compartilhando conhecimento. Para me ajudar na condução, minha querida esposa Karen Haas. Essa temporada está absurda, gente. Tá absurda. E aí? Pega papel e caneta, porque a mentoria que rolou aqui antes da gente ligar as câmeras tá absurda. Então não perca nada, porque vai explodir a sua cabeça, eu tenho certeza. É da série meu bilionário favorito. Tem alguns bilionários que passam por aqui e aí a gente já aproveita. Cara, isso daqui eu falo, é um prazer, né? Já virou fã, né, Ju? Demais. Tá louco. É o que eu falo, né? A gente hoje liga as câmeras, literalmente tem uma mentoria, né? Imagina, qual que é o valor hora? Eu brinco, né? Quando vem alguns mentores do seu porte, né? Que são muitos que passam por aqui, a gente fala, cara, a hora desse cara é praticamente um evento de liquidez, né? Tem equity, a hora desse pessoal tem muito equity, vocês não fazem noção. E a gente disponibiliza isso gratuitamente para vocês, então... Quer ir para um outro nível, quer alcançar sucesso, tá tudo aqui, né? Já estamos 130 episódios, são quase 130 episódios. Mas sem mais delongas, vamos apresentar então nosso mentor de hoje, né? Tá incrível. Nosso mentor de hoje é um dos nomes mais influentes do empreendedorismo brasileiro, Leonardo Pereira, fundador da Oral Unique, maior rede de clínicas odontológicas premium do país, com mais de 300 unidades e um faturamento que ultrapassou 1,1 bilhão em 2024. Leonardo também é cofundador da Selft Academias, uma das maiores redes de academia da América Latina, que alcançou um faturamento de 400 milhões em 2024. Além disso, é sócio da WeScale, aceleradora de negócios, e atua em empresas como Easy Labs, NF Empreendimentos e Bread King. Eu sou péssimo, tem que melhorar meu inglês. A gente precisa. Vamos lá. Empreendedor Endeavor, desde 2018, Leonardo é reconhecido por sua capacidade de escalar negócios com excelência operacional e visão estratégica. Com um portfólio que ultrapassa 2,4 bilhões em faturamento anual, Leonardo Pereira é a personificação de visão, execução e impacto. Que honra! Seja muito bem-vindo, Leonardo. Nossa, Gisele. Bem-vindo. Karen, obrigado. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite e Receita de Sucesso. Vocês são muito generosos, né, com a apresentação. Fico muito feliz por isso. A Selft Academias, de fato, é uma rede de academias da qual eu cofundei, né, e fui CEO dela até final de 2021. A Oral Unique eu não fundei, eu sou um sócio, né, da operação, e eu atuo nela também no dia a dia. E para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelas honras da apresentação. Eu, como eu falei anteriormente, eu não costumava participar de podcasts, eu não tinha um Instagram, por exemplo, e outros canais de comunicações abertos, e hoje eu estou fazendo isso, vivendo isso desde dezembro, e para mim está sendo um baita privilégio. Muito obrigado pelo convite de vocês. Cara, e que bom que você decidiu vir para a internet. A gente sabe que os maiores empresários, os grandes empresários, eles são mais low profile, né? Eles não têm realmente uma comunicação ativa, não são produtores de conteúdo no geral. Mas, cara, você é um favor para a humanidade, de verdade. Você, como muitos outros, são mentores, né? Por exemplo, hoje a gente está passando justamente por um caminho por onde você já passou. E onde você errou, eu não preciso errar. Onde você acertou, eu posso acertar. Então, eu acho que é legado isso, sabe? Encurta muito o nosso caminho. Encurta muito o caminho, né? Então, assim como, né, já na mentoria aqui nos bastidores, você estava nos ajudando muito. Basta uma palavra, uma frase, você fala, para economizar anos de erros. E é isso que a gente quer aqui, né? Trazer para o pessoal. Então, se de alguma forma a gente puder pegar um pouco da sua sabedoria e compartilhar com outras pessoas para que elas também possam crescer. Então, eu vejo isso realmente como uma construção de legado. Então, parabéns por essa iniciativa de colocar a cara na internet, de participar de podcast, porque eu acho que isso realmente entra como um grande favor que você está fazendo para as pessoas. Parabéns. Obrigado, seu. A gente tem também uma responsabilidade social em fazer isso e como fazer isso e, sobretudo, comunicar com responsabilidade. Talvez o mais especial de tudo isso, com verdade, né? Eu acho que esse talvez seja uma característica que a gente carrega e vem carregando independentemente do meio de comunicação, da plataforma que a gente utilize para contar um pouquinho da nossa história, né? Maravilha. Deixa eu começar com uma pergunta aqui. Claro. Eu acho que assim, o principal, se a gente conseguir extrair aqui do Leonardo,
né? A gente fala assim, pô, já é desafiador você ter uma empresa, pegar uma empresa pequena, fazer ela se tornar uma empresa média, depois uma empresa grande. E você fez isso com vários negócios, né? Chega uma hora que fica mais fácil. Como sair de uma empresa que fatura milhares para milhões e depois para bilhões? Quais são os padrões? Quais são os pilares? Qual é a receita de sucesso? Minha pergunta, depois que você aprende a fazer um negócio, que literalmente você aprendeu a fazer negócios que faturam milhões, bilhões, são em segmentos totalmente diferentes. Existe uma receita para o sucesso, para se construir negócios escaláveis, com receita previsível e que possa atingir a casa dos bilhões? O que você aprendeu nesse tempo todo de empreendedorismo? Uma pergunta difícil, ampla. Vamos tentar separar aqui em partes para buscar responder. Então, Josiel, eu acho que ao longo do tempo nós investimos em setores distintos com business também distintos e, sobretudo, em estágios que iniciamos eles do zero, assim como alguns outros que nós aportamos capital intelectual e algum outro tipo de recurso, algum tipo de asset ao longo da jornada, né? Uma das coisas que a gente aprendeu ao longo do tempo, e isso foi muito em função de participar de instituições de fomento ao empreendedorismo, e talvez a mais exponencial dela, ou a mais expoente delas, seria a Endeavor, no meu caso especificamente, é a gente entender que ao longo desses últimos 10 anos de mentorias, foram quase 100 mentorias em empresas, das quais eu continuo, inclusive, mentorando, sou mentorado também, tenho meus mentores tradicionais, como o próprio Beto, do 3G, o Piponze, da Raia Drogasil, são pessoas que comumente fazem parte das minhas sessões de dúvidas também e de pedido de aconselhamento. Também olho muito lá para fora, né? Converso com algumas pessoas de fora, como Bill Salman, que é um professor de Harvard de empreendedorismo, uma pessoa, inclusive, eu consultei ele recentemente em dezembro, né? Então já tem algum tempo. Então, enfim, mas uma das coisas que a gente aprende quando a gente olha para essa perspectiva, que é importante a gente diferenciar as coisas. Eu acho que existem setores que eles carregam algumas características muito evidentes de que são mais suscetíveis ao sucesso. Então, por exemplo, quando a gente olha uma economia que ela é fragmentada, ou seja, ela não tem consolidação, quando a gente olha que não existe ainda um alfa, um player dominante, quando a gente observa que os níveis de serviços são baixos e os preços são altos, geralmente essas variáveis combinadas demonstram que há uma avenida muito interessante de se tornar um player relevante, quem sabe um consolidador, um first mover, que captura uma série de upsides, de vantagens quando você é de fato um first mover, você começa a ser o consolidador de um setor. Então a gente observa muito para isso. Quando a gente olha, por exemplo, Oral Unique, mais de 70 mil clínicas no Brasil. Quando a gente olha a quantidade de clínicas pertencentes aos principais grupos, a gente está falando de 8 mil clínicas, ou seja, um market share de 11%. Preços médios altos, ausência de grandes players consolidadores, exceto agora. A Oral Unique ela é a maior empresa hoje da odontologia em termos de faturamento do Brasil. Mas essa é uma tese que a gente gosta. A própria Selfie Academias, a mesma coisa. Em 2012 e 2014, antes desse boom, depois do sofrimento da pandemia, que o setor fitness, da comida saudável, das roupas que nos ajudam a praticar atividade física, são utilizadas na prática de atividade física, roupas esportivas. Antes desse boom, a pandemia machucou muito o setor. Mas hoje vive um boom que no passado, o que é que existiam? Existiam 35 mil academias no Brasil, existiam 4% da população praticando atividade física, a média de alunos por academia no Brasil, 275 alunos, nos Estados Unidos, 1.600 alunos, Estados Unidos hoje com mais de 20% de pessoas praticando atividade física, e é uma proxy de alguma forma, né? Então, olha, aqui tem uma avenida também. Quem era o player consolidador ou quem era o player mais relevante há 10 anos atrás do setor fitness? Não existia. Então a gente olha muito essas questões. Então, observar essas teses, que componentes um setor possui, é super importante. Quando a gente olha assim, tá, mas isso significa que setores saturados não podem ser iniciados, investidos? Claro que pode. Eu acho que existe uma avaliação que a gente precisa observar, que é: eu posso minimamente mudar o status quo. Eu posso ser mais eficiente. Eu posso criar alguma coisa. E quando eu falo criar, a maioria dos negócios eles surgem em função da resolução de ineficiências.
da resolução de problemas. Dificilmente você tem um case de inventividade, algo genuinamente novo, que está ali trazendo uma novidade absoluta. Não. Então, por essa perspectiva, setores que porventura estejam supostamente consolidados ou até saturados, pode existir um player que traga mais eficiência, pode existir ou players que tragam uma forma diferente de se fazer as coisas. E a gente tem visto isso com diversos casos, né? Então, eu diria que pela perspectiva de onde começar e do que fazer, é super importante observar o mercado, entender o mercado. E quais são os caminhos, as avenidas endereçáveis para ele. Quando a gente olha agora pela perspectiva do negócio existente, uma das coisas que a gente aprendeu muito ao longo desses últimos 10 anos, quase 10 anos junto à Endeavor, é que existe uma necessidade evidente de você separar o que é o negócio, modelo de negócio, a sua proposta do valor, o seu value proposition. Você precisa avaliar os empreendedores à frente do negócio e o setor. Essas combinações, elas são absolutamente distintas, tá? E na maioria das vezes, independentes. Não existe correlação direta, na maioria das vezes. E um ponto que é importante, que a gente tem observado também, é que, Josiel e Karen, é que existem muitos negócios, Josiel, que são bons e têm empreendedores não tão bons, mas a grande maioria são bons empreendedores com negócios não tão interessantes. Isso é a grande maioria, né? Então, setores ultra regulados, etc., também é um limitante de uma série de coisas, dentre eles a própria escala, que é um tema importante que a gente precisa discutir aqui. Mas de ordem prática, você tem setores, você tem pessoas, modelo de negócio, você tem a característica em termos de maturidade do setor, você tem o capital humano envolvido no negócio, você tem hoje uma necessidade de tecnologia na maioria dos negócios, você precisa ser um pouco mais tech-enabled no teu modelo de negócio. Hoje é uma questão que a inteligência artificial está mostrando isso. Quem hoje não trabalha, gente, com uma boa licença paga de uma AI funcional e que hoje talvez seja uma das principais secretárias ou suportadores ou analistas ou FP&A, seja lá o que for, ou feitores de apresentações que a gente tem à nossa disposição 24 horas por dia. E é bacana, né? Porque você vai desenvolvendo, você precisa fazer as perguntas corretas. Então, enfim, só para a gente não sair muito do tema central, eu acredito que essas questões, elas sendo observadas inicialmente, Jussiel, tentando responder a tua pergunta aqui, elas podem ser um excelente start, sabe? Um excelente começo. Cara, essa frase aqui impactou muito, ó. Bons empreendedores com negócios ruins, né? Que a gente estava falando aqui nos bastidores. E eu já vi muita gente assim. Inclusive, já me coloquei nessa posição também. Será, né, de me questionar, será que é o negócio? Será que é o modelo de negócio que não está bem estruturado? Porque pessoas, às vezes, com uma capacidade 10% menor, tem negócios 100 vezes maiores. É aquela pessoa que você olha e fala, cara, esse cara que tem disciplina, é consistente, adquire conhecimento, é bom de execução, mas parece que não prospera. Isso pode estar relacionado justamente porque o empreendedor é bom, mas o negócio não é bom. Você falou que é mais comum do que parece isso daqui. É mais comum, muito mais comum. Caraca. E como que eu identifico isso? Será que a gente consegue pelo menos então trazer assim? Como que eu consigo identificar que o meu negócio, que eu sou um bom empreendedor, mas o meu negócio não é bom? Todas as vezes que a gente avalia um negócio, a gente obviamente tem alguns setores que a gente tem um pouco mais de apetite. Existem outros que a gente tem um pouco menos. Porém, a gente sempre começa pelos empreendedores. Tá. Uma das coisas que a gente mais busca, e talvez seja uma das mais raras de encontrar, é pessoas que são absolutamente criativas e disciplinadas. Essas são difíceis. Se você tiver convicção que você se depara com uma pessoa assim, independente de você ter vaga ou não para essa pessoa na sua companhia, traga. Defina criativa. Disciplinado é fácil, né? E criativa, você fala criativa em qual sentido? A criatividade, sobretudo ancorada pela curiosidade, ela é derivada, dentre outras coisas, de repertório. São pessoas que buscam conhecimento, que por questões até de soft skills, comportamento, consigam expressar isso mais facilmente. Pessoas que, de fato, precisam criar no momento de criar. Talvez um dos maiores casos emblemáticos seja o do próprio Steve Jobs. No seu primeiro período à frente da Apple, extremamente criativo. No seu segundo período à frente da Apple, criativo e ultradisciplinado.
Então, encontrar pessoas com essas características é super difícil. Uhum. E, mais uma vez, a criatividade ela tem uma relação muito direta com o repertório, com conhecimento, com prática, com leitura, com network, com formas de se absorver conhecimento, né? Obviamente, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente iniciar, a gente precisa ter muito cuidado hoje com aquilo que a gente aprende. Nem tudo está valendo a pena. Então, consequentemente, se a gente não fizer uma boa curadoria disso, a gente pode criar uma fonte, um repertório que não seja tão interessante pela perspectiva da criatividade quando for necessário usá-la, né? Mas eu diria que criatividade e disciplina, Jussiel, sem sombra de dúvida, é algo que eu sempre estou buscando, sempre. E essas pessoas fazem diferença, tá? Então Leonardo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Quando você vai contratar as pessoas que elas vão trabalhar mais próximo de você, de forma prática, como que você consegue medir criatividade? Existe algum tipo de ritual que você tem para você medir isso? Você captura a criatividade, na maioria das vezes, quando você busca soluções para problemas vividos. Então, as pessoas geralmente que são criativas, elas têm uma capacidade de improvisação um pouco maior. Uhum. E essas pessoas são mais suscetíveis a resolverem problemas complexos. Uhum. Muitas vezes a gente fala, eu sou excelente em matemática, não preciso estudar português, literatura, geografia, principalmente na fase escolar. Precisa sim. Isso vai te ajudar lá na frente a ter um repertório um pouco maior para solucionar problemas, sobretudo complexos. Uhum. Então, isso geralmente é facilmente identificado. Agora, eu te diria, Karen, que durante um processo de hunting, de recrutamento, a gente segue algumas questões que são super importantes, tá? Uma delas é quem avalia o perfil técnico em termos de ser condizente com as nossas necessidades, ou seja, pela dimensão de hard skills, é uma pessoa que não é a mesma pessoa que avalia o fit cultural. Que não pode ser uma outra pessoa que vai avaliar os valores da companhia e o da pessoa, ou do candidato. Então, o hunting para a gente, e por que eu faço questão de falar isso? O processo de seleção para a gente ele é estratégico. Precisa ser acompanhado e monitorado pelos principais líderes da companhia, independentemente do tamanho dela. Tá? Então, identificar o que se precisa é super importante. Na minha opinião, é uma das atividades mais difíceis de um empreendedor, de um founder, de um CEO, de um diretor, de fato, contratar pessoas. Tá? Mas eu te diria que quando acertada, e sobretudo se você tiver um framework claro de como fazer e for muito disciplinado, porque hunting requer disciplina, tá? Principalmente quando as vagas começam a apertar, não chegam os candidatos, o shortlist é short demais, então a gente acaba queimando algumas etapas e isso não é interessante, porque o dano colateral disso ele é muito maior. Reflete na cultura. Exato, reflete na cultura. E quando você olha pela perspectiva da cultura, a cultura como a gente também estava conversando há pouco, a cultura não é o que a gente fala, não é efetivamente o que está escrito nas paredes. A cultura ela é o que a gente tolera. O que a gente tolera? E no limite, talvez de uma forma um pouco mais resumida, a cultura ela tem 3 grandes dimensões. A primeira é se diferenciar dos nossos competidores. A segunda é a gente atrair os talentos corretos. E a terceira é retê-los diante de uma avaliação de realmente fit por essa perspectiva. Então, é um processo absolutamente estratégico, importante e que eu acredito que, mais uma vez, pessoas criativas e disciplinadas, porque na maioria, a gente sempre acaba encontrando muita disciplina e pouca criatividade, ou muita criatividade e pouca disciplina, né? E aí você tem pessoas que são criativas e que acabam gerando um caos esquizofrênico, muitas vezes em termos de entrega, resultado, liderança, cumprimento de prazos, e não funciona. Não funciona. E o contrário também, né? Você é ultra disciplinado, mas existe situações que você se depara onde você necessariamente está diante de uma dificuldade e que a criatividade ela é um combustível, um ingrediente importante para enfrentar aquilo. E você também não tem repertório. Então, quando a gente encontra esses 2 componentes, a gente comemora, a gente celebra, inclusive. Boa. E aqui a minha Muito pergunta bom. em cima desse tema tinha sido assim, como eu identifico se o meu negócio é ruim? Eu sou um bom empreendedor, tenho criatividade, tenho disciplina, mas como que eu faço para identificar se eu estou num negócio ruim? Eu gosto muito de avaliar o modelo de negócios, né? Então eu te diria que, por exemplo, o que é que nos impede de gerar escala na maioria das vezes? Negócio, não que eles não devam ser feitos, mas falando de escala, se o seu desejo social de fato é ter algo relevante, de acordo com os teus sonhos. Tá.
É um business intensivo em capital? Requer muito investimento para colocar de pé? É um ponto que precisa ser avaliado. É um negócio que ele é muito demandante de mão de obra, de capital humano? Também é algo que precisa ser avaliado, principalmente pela perspectiva de futuro, diante de tudo que a gente está vivendo hoje. É um negócio que ele é ultra regulado, ou seja, é um ambiente que tem muita regulamentação, licença, fiscalização, etc. E por último, e não menos importante, é um business que ele traz algum nível de complexidade acima de uma média, então de uma média aceitável. Porque o que a gente observa? Quando a gente olha o nosso portfólio com uma dezena de empresas, você tem a Selft, por exemplo, academias. É um business menos complexo. Não que ele seja fácil, ele é menos complexo. Quando você olha a Islabs, por exemplo, produção de medicamentos à base de cannabis, cadeia toda verticalizada, cultivo na Colômbia, importamos para Minas Gerais, produzimos e distribuímos para o Brasil, para as principais redes de farmácia, estados e etc., é muito complexo. A Hora Unique, muito complexo na ponta. Um corpo clínico diverso, médicos anestesistas, treinamento, capacitação, desenvolvimento. Então, enfim, entender um pouco isso faz parte da avaliação. Mas eu gosto muito de quando você olha a tua proposta de valor. Existem empresas que avaliam a tua proposta de valor. E se ela é percebida pelo cliente da forma como você imagina que ela é. Qual é a sua proposta de valor? Qual é a sua jornada? Ela é reconhecida? Ela de fato ela é entendida, ela é medida? E esses upsides no que diz respeito à percepção de valor também é condizente com todas as partes envolvidas? E eu te diria que muitas vezes é porque é complexa a pergunta, né, Jussiel? Mas meu negócio é bom ou ele é ruim? Será que ele está numa etapa de validação? O empreendedor brasileiro, ele quando começa a empreender e tem algo no seu plano central, core, que porventura não vier a dar certo, ele tem um plano alternativo? Um B, um C, um D, um E? Na maioria das vezes não. Será que você está testando a hipótese correta? Esses testes de hipóteses, eles podem ser validados com segurança? Pricing é uma questão absolutamente sensível. Mercado endereçável, o cliente é aquela persona efetivamente que você busca. É um negócio novo, ele tem margens maiores que te permite errar e testar um pouco mais. Começar um negócio novo com margem pequena, margem apertada, é algo que não é recomendável. Então, enfim, tem um pouco de tudo para avaliar nisso. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue, de alguma forma, já avaliar isso em função da musculatura que a gente construiu ao longo do tempo, dos erros e acertos, mas sobretudo os erros que cometemos ao longo do tempo. A gente entende sim que a gente possui hoje excelentes empreendedores com negócios que não são tão bacanas e que eles podem efetivamente mudar e no limite trocar de negócio. É algo que absolutamente funciona. Você tem o próprio caso do nosso Nadim, como você bem falou, que é o nosso sócio, fundador da Hora Unique. Ele fez um processo de pivotagem muito interessante, né, de clínicas que eram clínicas populares para a construção da Hora Unique, entendendo que o mercado de implantes naquele momento era muito mais interessante. Então essa habilidade de identificar o momento da mudança, ela também é um asset muito bacana. Porque uma coisa, gente, que a gente aprende, viu, Jussiel, Karen, é que a vantagem competitiva ela é temporal. Você precisa sempre estar buscando dar o próximo passo, ainda que seu negócio esteja muito bem. Ela é sempre temporal, ela vai se esgotar no tempo. Então, por exemplo, as empresas que lançam produtos de tecnologia. Então você imagina que eu lancei um produto de tecnologia agora, seja ele qual for, tá? O que é que você faz? Eu sou muito genuíno, eu tenho características só minhas e individuais, lanço um produto a um determinado preço. O próximo ciclo de preço, qual é? O próximo ciclo de preço é, a partir do momento que eu ganho escala, que eu capturo sinergia e que sou mais eficiente, eu consigo reduzir meu custo de produção e, consequentemente, eu já faço uma primeira onda de redução de preço. A onda subsequente de redução de preço se dá por quê? Se dá pela perspectiva de outros players concorrentes que copiaram um pouco o teu modelo e muitas vezes aperfeiçoaram ele, entram no mercado e, consequentemente, você precisa baixar o preço de novo. Então você vai numa jornada de redução de preço que o objetivo é maximizar a lucratividade, é ser mais profitable possível. Em paralelo a isso, o que é que se faz? Equipes de desenvolvimento, P&D, a depender do tamanho da companhia, enfim, alguém precisa estar desenvolvendo o próximo produto.
para usufruir do mesmo ciclo. Então, essas questões de a gente avaliar, tá, mas eu lancei meu produto, chegou na etapa que está todo mundo brigando aqui. O oceano está mais competitivo, vamos sair, meu negócio é ruim? Não, vamos fazer um outro ciclo. Vamos buscar qual é o próximo passo. Então, é muito relativo e é difícil responder o que é realmente um negócio que ele não está indo bem. Tá? Na maioria das vezes, por exemplo, a gente viu agora, essa semana, que os cursos de medicina, odontologia, psicologia e alguns outros não podem ter mais EAD. Eles vão precisar ser presencial. Isso é um fator relevante. Isso é um fator que gera impacto no negócio. É um fator exógeno. Né? Ou seja, o meu negócio, que ele é ancorado hoje em EAD, em ensino à distância, ele vai sofrer com isso. Então, como é que a gente... Porque existe uma coisa, gente, que talvez seja super importante, e existe um autor americano que fala muito bem sobre isso, uma pessoa que eu gosto demais, que é os eventos de boa sorte e de má sorte, eles acontecem igualmente para todo mundo. E a forma como você o utiliza é o que te distingue dos demais. Uma situação como essa, onde você precisa agora deixar de ser uma EAD e ter só ensino, educação presencial, pode ser um ponto de inflexão para você se tornar muito maior e ter um mercado muito mais interessante. Existem pessoas que vão fazer isso. E existem outras pessoas que não vão fazer isso. Então, esse é um ponto muito importante, né? A gente entender como é que a gente maximiza a sorte ou como a gente mitiga a má sorte. Porque os eventos, eles são absolutamente independentes e que todos nós, seja de boa ou de má sorte, estamos suscetíveis a viver com isso. Então, acho que é um ponto que merece reflexão. É muito profunda a tua pergunta e é difícil, Jussiel, responder. Talvez eu tenha trazido uma série de coisas aqui para serem avaliadas, mas eu acho que a gente precisa olhar para cada uma delas com muito cuidado e responsabilidade, sabe? Nesse quesito ainda de a gente conseguir fazer uma análise, identificar mudanças, aproveitar, por exemplo, um canal que já, né, um canal de distribuição. Você que empreende em série, Leonardo, quando é o momento de eu olhar para outros negócios? E qual o principal erro que você vê, por exemplo, às vezes de uma operação que não está tão madura assim, o empreendedor ele olha para um outro segmento, para um outro negócio, que às vezes não tem sinergia entre si? Essa pergunta é muito boa. Antes de responder, então, vamos fazer o nosso patrocinado aqui. Pessoal, dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteio. Você está pensando em diversificar a sua carteira. A Monteio é a maior especialista em utilizar estratégias através de consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem para você crescer patrimônio e gerar renda passiva. Você define valores de aportes mensais. A Monteio vai fazer uma gestão estratégica quando você é contemplado. Você pode investir no mercado imobiliário, compra esses imóveis, aluga esses imóveis e faz com que o seu inquilino pague pelo seu patrimônio. Esse conceito é muito disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, e ele chama de fluxo de caixa positivo, onde você compra imóveis e usa o valor da rentabilidade desses imóveis para pagar as parcelas ali do seu investimento. Então eu chamo o pessoal da Monteio, falo que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, para que você tenha uma assessoria personalizada de como construir patrimônio, investir em imóveis, fazendo terceiros pagar pela sua construção patrimonial. Vamos com a resposta aqui, que essa pergunta é uma pergunta boa, né? Qual é a hora? Porque você tem vários segmentos, né? Qual que é a hora da gente ir para um outro segmento? E tem empreendedores também, que eu sei que esse é o caso, por exemplo, do Roberto Schuster, ele fala, eu só invisto em negócios que tenham sinergia entre si, porque eu aproveito o mesmo CAC, o mesmo custo de aquisição de cliente. Eu acho uma defesa muito boa. Pô, se eu tenho academia, daí eu hago agora uma rede de, sei lá, de lojas de suplementos alimentares, eu vou criando um ecossistema, eu pego esse cliente e faço ele andar numa esteira. Eu vi que no seu caso você já foi para segmento diferente, então acho que melhorando um pouquinho, até aumentando um pouquinho a pergunta da cara, é quando ir para um outro segmento, sendo que eu não extraí tudo que o meu segmento ainda tem para me dar, por que ir para um outro segmento e por que não seguir uma linha onde eu consiga aproveitar esse mesmo CAC, esse mesmo cliente, para levar ele para o meu ecossistema e eu acabo indo para público diferente, segmento diferente. Maravilha, excelente pergunta, cara. Difícil também, muito bacana, parabéns. O que a gente aprende, tá? A gente hoje, quanto ao scale, nós temos empresas que vendem produtos congelados, exemplo da Brad King. Nós temos redes de depilação a laser. Nós temos uma construtora, incorporadora. Nós temos, de fato, uma diversidade muito particular. Mas isso não é excludente pela perspectiva da criação de ecossistema. Quando a gente olha a própria Selfie Academias, em 2021 fizemos aquisição. Eu liderei isso junto com um fundo de investimento
A empresa Selft é uma empresa portada por um fundo, são na verdade 5 fundos de investimento, todos eles internacionais, e um deles com presença no Brasil, perdão. A gente fez a aquisição de uma participação na WeBurn. E o que é a WeBurn? É uma plataforma de fitness digital, que a gente tem pessoas bem relevantes lá dentro, como Paulo Musi, que de fato comercializam conteúdo para atividade física, para lifestyle. Né? E qual era a ideia ali? Naquele momento, a ideia era ser agnóstico pela perspectiva de onde praticar atividade física. Eu faço academia de ginástica na academia, mas eu posso fazer em qualquer outro local. E isso hoje acontece de uma forma muito conjunta. Também teve uma iniciativa voltada à produção de suplementos naturais, sob a marca WeBurn, e há uma interação muito bacana com aplicativos, etc, etc. Então, promoções cruzadas, estratégias de cross, upsell, etc. Legal. Então, isso existe, o ecossistema está lá. Tá? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que talvez o fator crítico, cara, de tomar essa decisão seja o CEO e, sobretudo, o C-Level, no nosso caso, no nosso estágio de companhia, que está à frente dos negócios. Né? Então, por exemplo, a Brad King Franchising, quem está à frente dela? É um CEO chamado Marcelo, ex-localiza Red Bull. Está lá conosco, liderando o negócio. Temos reuniões de mensagem, rituais de acompanhamento, mas é uma pessoa que, de certa forma, já veio do varejo alimentar, tem trabalhado com franquias e tem uma excelente formação empresarial que está fazendo um trabalho muito bacana. Então, enfim, eu acho que isso vem muito pela perspectiva de capital humano e como você forma as pessoas. Você olha, por exemplo, o nosso CTO, o Alexandre Bianco, trabalhou conosco lá atrás, na Selft Academia, faz parte do ecossistema. Hoje ele é CTO do grupo. Quando a gente olha o Jair Oliveira, CFO da companhia, ele trabalhou há bastante tempo também na Selft. Hoje é responsável por todas as ações estratégicas, desde a auditoria, nossas empresas são auditadas, né? KPMG, Big Four. O Jair está lá conosco há bastante tempo. E tem outras pessoas, a Camila, o Conrado, a Tati, e assim sucessivamente. Então, o que eu diria para vocês? Eu diria para vocês que isso vai muito mais pela dimensão de capital humano do que efetivamente, óbvio, capital humano, mas rituais, processos, conhecimento em governança. Quando a gente criou a Selft, um business intensivo de capital, nós fomos de uma unidade para 4, 5 unidades. Com 5 unidades, a gente teve um aporte de um fundo de investimento, começamos a crescer exponencialmente, muito rapidamente, um business intensivo em capital, mais uma vez. Emitimos todos os tipos de dívida, nos alavancamos, debêntures, etc, etc, etc. Evitamos equity, né? Equity é sempre mais caro do que qualquer outra coisa, até determinado momento. Um dos meus sócios, meu sócio fundador, também cofundador junto comigo, não fica na operação a partir de 2014. Eu sigo junto com o fundo, criamos um time, construímos um time e colecionamos muito aprendizado ao longo do tempo. Então, são distintos, a gente poderia capturar mais sinergia se a gente cada vez fosse um pouco mais setorial em termos de ter um setor único? Talvez sim, Karen. Mas a gente acredita que existem tantas oportunidades e tanto capital humano embarcado e tanto conhecimento em função, sobretudo, dos erros que nós cometemos, que a gente se sente extremamente apto. E uma coisa que é bacana, a gente está na reunião mensal do portfólio, que inclusive aconteceu essa semana, e a gente entrou na reunião da consultora. A consultora tem 460 milhões de VGV lançando esse ano. E é um business que é completamente particular. E antes dele, a gente estava falando sobre Hora Única, Brad King, e você tem uma necessidade e uma disciplina, que talvez eu tenha isso, tá? De sair shiftando a cabeça a todo momento. Você precisa fazer isso. Quem é o CEO, quem é o time, qual é a tese, o que é que a gente está discutindo. Mas aí quando a gente tem isso acontecendo, tem um ritual. Quais são os carros estratégicos, quais são os projetos estratégicos, demonstrações financeiras, fatos relevantes, uma apresentação do CEO, você tem um processo de um soft landing, sabe, de a gente entender efetivamente o que está acontecendo. A gente acompanha também, existem relatórios periódicos. Então, enfim, tem mecanismo e ritual para isso. Agora, o que é bacana, tá, eu te diria, é que a gente aprende muito. A gente continua aprendendo. Investir multissetorialmente é muito enriquecedor. E talvez isso credencie a gente está até lançando agora o Scale Educação, o Edu, agora em julho, que é um pouco da forma pelo qual a gente quer transmitir esse conhecimento para as pessoas. Independentemente do tamanho, tá, do empreendedor, do estágio que ele se encontra. Temos a Lisolaser, que é uma empresa que tem algumas poucas dezenas de unidades em operação. Ela é relativamente pequena.
tá? Mas a gente está lá também discutindo com o nosso CEO, conversando sobre as nossas estratégias, crescimento, vendas, etc, experiência, etc. Deixa eu ver se eu entendi a resposta, porque foi bem importante. Então, eu posso sim estar Vou fazer um resumo aqui, você me valida se está certo, fala, não, faltou isso daqui. Eu posso sim empreender em outros negócios, também em outros segmentos, desde que o meu negócio atual já esteja ali, sei lá, já tenha muito bem estruturado em questão de liderança, processos, governança, ou seja, ele está de pé, está em dia, está tudo bem acertado. Desde que eu identifique uma outra oportunidade, desde que eu defina quem vai tocar esse negócio, porque daí eu tenho que ter uma nova, que é o capital humano, uma pessoa competente, vou ter que estabelecer seus processos, vou ter que estabelecer os pontos de controle, vou ter que criar um conselho para também ter reuniões de acompanhamento desse novo negócio. É isso? Seria isso, mais ou menos? No conselho, especialistas por cada um desses setores, que isso é excelente, pessoas com bastante know-how de um determinado setor que está ali conosco discutindo sobre aquela companhia. Mas a Karen ela coloca um ponto que é, Jussiel, que é o foco. É óbvio que quando você começa a ampliar demais o teu leque, você deixa de capturar o que há de melhor. São duas coisas que a gente aprende, né? Talvez as mais relevantes. Várias coisas a gente aprende, mas essas são as mais relevantes. Um negócio, ele só maximiza o máximo, e eu estou sendo redundante propositalmente, tá? Ele só maximiza o máximo de resultado a ser adquirido se tiver um alinhamento muito claro do top management, dos sócios, dos fundadores. Não pode existir conflito aqui. A existência de conflito certamente não vai capturar o melhor desse projeto. E eu te diria que a outra questão igualmente importante é o foco. Então, por exemplo, uma discussão que é muito comum para empresas um pouco maiores. Está na hora de lançar mais um produto? Está na hora de lançar mais um serviço? Está na hora de fazer uma expansão, sair da minha cidade, sair do meu estado? Quantos cases? Temos o case da Raia Drogasil. No momento que ela decidiu sair do estado de São Paulo, ela quase quebra. Então, enfim, fez o que fez. Hoje é a empresa que cresce e vem crescendo uma disciplina de 240 novas unidades todo ano de uma forma absurda, né? Há muitos anos isso. Então, enfim, é o maior player do Brasil, é o player dominante, é o gorila do setor, né? A Raia Drogasil. Mas, de ordem prática, o foco também. Então, como é que a gente garante o foco se o CEO que está à frente, ou o founder que está à frente desse negócio, de fato ele está olhando para onde ele está olhando, nas alavancas que ele está olhando, qual o repertório que a gente olha, quais são as empresas comparáveis no mundo e até no Brasil que estão fazendo que têm as suas boas práticas, como é que a gente captura isso? Porque é uma coisa, que a gente sempre está fazendo é olhando para fora. Quem fez isso? Qual foi o movimento de consolidação? Qual o setor que está fazendo mais sentido? Porque na maioria das vezes as coisas são tropicalizadas pelo Brasil num delta tempo que vai acontecer. Em algum momento acontece. É o momento ideal de a gente entender como captura e como fazer isso. Não sei se eu te respondi, mas é algo que precisa ser bem observado, porque não é simples, é realmente algo que precisa ser observado com bastante cautela. É legal esse ponto que você levantou. Qual que é porque é uma linha tênue, né, entre me manter focado no meu negócio principal, né, e eu decidir ir para um outro negócio, principalmente se for de um segmento diferente. Qual que é o timing para que isso aconteça? Olha, a gente precisa, no momento que se faz isso, você precisa ter muita convicção de que a empresa ela atingiu um determinado nível de maturidade, o management, a título de engajamento, de fato, está lá vivendo e absolutamente engajados em um time com bastante conexão. Qual é a tua posição de mercado? Quem são os players concorrentes? A análise ela é muito múltipla, sabe? E ao mesmo tempo não significa que se você for abrir um outro negócio, você vai largar o anterior, né? Que tipo de mecanismo, rituais, governança, Jussiel, vão ser implementadas a ponto de permitir que você continue acompanhando os teus negócios de uma forma eficiente? Isso é importante. Eu acredito muito na paranoia. Eu acredito que o mundo ele é melhor construído por pessoas paranoicas. Essas pessoas fazem o mundo girar de uma forma diferente. Eu gosto das pessoas que têm essas características, que consigam controlar isso, obviamente, quando a gente olha a ansiedade, o time de trabalho, de jornada, etc. Mas as pessoas que são paranoicas, que buscam capricho, esmero,
Porque isso foi provado. A gente está falando sobre o livro aqui do Jim Collins, por exemplo, o primeiro deles. A grande distinção entre aqueles que vão mais além do que aqueles que vão bem é, de fato, o esmero, perfeccionismo. Então, acho que isso é super importante, né? E uma das coisas que a gente acredita muito é a consistência. Por exemplo, as empresas que estão mais suscetíveis a ups e downs do mercado, olha, o movimento setorial, a coisa está muito legal, muito bacana. Vamos acelerar até o máximo? Talvez não. Foi se demonstrado ao longo do tempo que as empresas que crescem a um ritmo constante, elas são muito mais longevas do que aquelas que necessariamente capturam muito os saltos e os baixos, sabe? Então talvez isso seja uma questão muito importante. A disciplina do crescimento, isso é uma tese que existe, que se chama da tese das 20 milhas diárias, que é algo super bacana, que faz sentido a gente discutir talvez um pouquinho mais sobre isso. E uma outra coisa que tem muito a ver com inovação, né? Inove ou morra. A história não mostra muito bem isso. A história mostra que, por exemplo, as empresas que criaram seus produtos, que geraram inventividade, que é um advento extremamente raro, foram as empresas que acabaram não se tornando líderes no seu setor de atuação. Por exemplo, não foi a Gillette que criou os aparelhos de barbear. Não foi a Microsoft que começou a trabalhar e desenvolver com as tabelas dinâmicas. Outras empresas vieram, a Star e a Vision Corp. Mas essas empresas não estão mais aí. Mas essas outras souberam adquirir o conhecimento, aperfeiçoá-lo e se tornarem líderes do mercado. Então, existe uma discussão que é, a partir de um determinado nível de inovação, inovar um pouco mais ou um pouco menos é irrelevante, é imaterial. Que nível é esse de inovação que você precisa trazer para o seu negócio? Então, é mais complexo, né? A gente pode derivar aqui um pouco mais de essas conversas, mas eu acredito muito nessa perspectiva do foco. Voltando aqui, o foco ele é um ponto importante, mas musculatura, gestão, um framework muito claro, pessoas, capital humano, te permite sim gerar algum nível de diversidade. Agora é importante também observar o span of control, né? O tamanho daquilo que você controla. É uma coisa que a gente estava conversando. Se a gente quer ter negócios que sejam líderes dos seus setores e a gente busca as coisas com algum nível de perfeição, a capabilidade, que é a capacidade de diferentes pessoas em diferentes locais reproduzirem o mesmo nível de serviço, que isso é o que gera excelência em escala, é algo que precisa ser buscado e é super desafiador. Envolve propósito, envolve cultura, envolve capital humano. E é uma das coisas que a gente olha muito pela perspectiva da WeScale. Na dimensão WeScale, a gente olha muito para isso. Como é que a gente garante a capabilidade dos nossos negócios? Incrível. Essa palavra é super, super importante, né? Como você replica, né? Como você, que foi o que eu tinha perguntado, a primeira pergunta para ele, como que eu consigo replicar a minha cultura no jogo da larga escala, né? E aí vem muito com a capabilidade, né? Como eu consigo replicar processos, rituais, cultura, mesmo em lugares onde, às vezes, até a questão cultural daquele lugar é diferente. Acho que esse é o grande desafio. Replicar isso em qualquer lugar. É desafiador. Nós temos boas redes aqui no Brasil que demonstram isso. Boas redes que cresceram, que são dominantes hoje e que têm a sua capacidade de gerar capabilidade de uma forma esplêndida. Assim. Isso é uma coisa que tem ensinado muito a gente. Boa, eu tenho duas perguntas aqui que a gente tem que encaminhar para o fechamento. Mas duas perguntas que eu não posso deixar de fazer para ele, porque é da série meu bilionário favorito. Né? Primeiro, quanto tempo você levou desde que você se lançou no mundo do empreendedorismo para atingir o seu primeiro bilhão em valuation? Quanto tempo, mais ou menos? Foram quantos anos? O primeiro bi de valuation, desde o momento que a gente começou a empreender, foram cerca de 8 anos. 8 anos? 8 anos. Desde que você entrou no Desde que a gente começou a empreender efetivamente, foram 8 anos. Relativamente rápido. Com o conhecimento que você tem hoje, construindo um negócio do zero, quanto tempo você levaria para construir esse mesmo valuation? A gente acaba vivendo, excelente pergunta, a gente acaba vendo que, mais uma vez, dentro do que a gente já viveu, existem alguns atalhos. Eu acho que hoje, talvez a cereja do bolo, o creme de la creme, seja escolher bem o setor. Então, eu te diria que talvez a gente pudesse, partindo do pressuposto que o sucesso passado não garante o sucesso futuro, porque existem duas coisas que a gente precisa sempre observar, sabe?
essa questão que eu acabei de observar, que é o, perdão pela redundância, o sucesso passado não garante o êxito futuro. E a outra é que muitos empreendedores, pelo fato de estarem vivendo um hype do seu setor, às vezes se excedem em termos de vaidade. Né? Eu sou muito bom no que eu faço, etc. Então, a gente tem muita humildade com isso. A gente entende quando é um movimento setorial. Mas eu te diria que talvez, não sei se seria presunção, mas eu acho que talvez de 4 a 6 anos, talvez a gente reduziria essa curva pela metade. Pela metade, 4 anos. Beleza. Tá, agora vem a pergunta principal. Não sei se você assistiu aquela série de bilionários americanos que eles vão para uma cidade, ele tem uma caminhonete velha, $100, e em 90 dias eles têm que se tornar milionários. Não tem acesso à rede de contatos, network, nem ao dinheiro bancário, só tem o conhecimento, que é algo muito importante, que é justamente esse atalho. Acho que o que sai de 8 para vir para 4 é justamente o conhecimento que você possui, e isso você vai manter. Eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Então, se você entrasse hoje num programa como esse, se tivesse 90 dias para se tornar um milionário, que nem estamos falando de bilionário, talvez você até consiga construir isso em 90 dias. Eu queria que você detalhasse um passo a passo. O que você faria se você estivesse nesse programa, com o conhecimento que você tem? Tem 90 dias para se tornar um milionário. Eu partiria do pressuposto que a gente vai precisar investir localmente, entenderia quais são as demandas locais, não dá para você... No momento como esse, eu afunilaria o máximo possível o foco, o mercado endereçável, porque o tempo é curto, tá? Testaria hipóteses, certamente iria para algo voltado a comércio, não pensaria em nada que envolva desenvolvimento ou nada que leve mais tempo do que isso. Entenderia preços, entenderia alguma demanda não atendida ou reprimida através de perguntas, conversas, e as conversas é aquela conversa de sentar com um comerciante, com outro comerciante e ir buscando a mineração de dados da forma mais paleolítica possível. E certamente escolheria, como eu falei que seria comércio, um bom ponto comercial. Um ponto comercial. Beleza. Aqui nós construímos um negócio de 1 milhão. Agora, como você pegaria isso? E aí eu te dou agora mais 3 anos e... Você falou 4, né? Mais 3 anos e 9 meses. Para você transformar esse negócio numa empresa de 1 bilhão. Excelente. Aí o jogo muda. Na maioria das vezes, Juscel, a gente entende que as pessoas que estão à frente dos negócios, elas vão até determinado estágio. E boa parte das razões que explicam isso é hard skill, é capacitação, é desenvolvimento, nem sempre é soft, nem sempre é comportamento. Tá? Eu te diria que aqui o jogo muda, aqui o mercado é mais abrangente, aqui é uma análise de viabilidade regional, aqui é uma análise de viabilidade talvez internacional, dependendo do nível de saturação. Aqui se começa a pensar em acrescentar outras coisas além do teu core. Aqui vem uma perspectiva, conforme a própria pergunta da Karen, que envolve um pouco mais de ecossistema, que isso poderia sim fazer mais sentido. Aqui envolve pessoas, formação de time, aqui envolve processos, aqui envolve receita a título de identificar quais são os testes que a gente vai fazer, as hipóteses certas que sirvam como uma alavanca correta. Aqui existem também a construção de planos alternativos, para a gente entender que nem sempre a inexistência de um plano A significa que o negócio não funciona. Às vezes é criatividade, é o repertório. Então, enfim, eu seguiria por uma dimensão agora de um jogo de outra liga, sabe? É uma outra liga e isso é importante. A gente entender que nem sempre... como aconteceu comigo, né? Eu tive o privilégio de sair do zero e faturar centenas de milhões de reais. Né? E hoje bilhões de reais. Mas nem todo mundo faz isso. As pessoas vão até um determinado estágio. E uma das coisas que eu aprendi muito ao longo do tempo que é a educação. Eu continuo estudando. Eu termino meu curso agora em Harvard dia 29 de agosto. Estou lá. Curso não é aquele curso que as pessoas vão para palestrar ou alugam um espaço para dizer que estão em Harvard. Não, é um curso realmente lá. Em aula, professores, enfim. Um curso de scaling, inclusive. É uma especialização. Então, enfim, eu acho que a educação é super importante, mas eu te diria que
Autoconhecimento, conhecer as suas áreas de oportunidade, as suas fragilidades, talvez seja um componente central de uma discussão como essa. Porque o contrário é voo de cruzeiro, né? Você é fortalecido em determinadas dimensões, tudo bem. Mas aquilo que você efetivamente não tem, como é que você se prepara para isso? Ou você se desenvolve, ou você vai juntar-se a alguém que te complemente, porque, mais uma vez, né? Uma coisa que a gente sempre discute, sócios não são aqueles que a gente mais gosta. Sócio é estratégico. Vai ser muito estratégico. Quando a gente fecha hoje, quando a gente discute hoje com fundos de investimento, uma das coisas que a gente mais observa é quem é o lead investor, que é a pessoa que vai estar lidando com a gente no dia a dia. Essa pessoa é determinante, o quão ela soma, o quão ela complementa. Porque isso não é a casa. A casa, tudo bem, tem algumas boas casas no Brasil de investimento. Algumas boas, Profounder, por exemplo, que é o nosso caso aqui, falando com fundadores, empreendedores. Mas, na maioria das vezes, é o lead investor. Ele que a gente precisa observar. Ele é complementar, ele de fato é uma pessoa que os skills e o comportamento soma aqui nessa estrutura. Porque quem tem que decidir somos nós. A gente, às vezes, esquece que o empreendedor ele é uma pessoa genuinamente capaz e elegível a isso, de contratar pessoas melhores do que ele, mais experientes do que ele, porque ele fez uma coisa que a maioria dos mortais não faz, que é assumir um risco absurdo. Assumir o risco. É uma assunção de risco que poucas pessoas querem fazer. E como tal, ele está legítimo, ou seja, ele foi legitimado para correr esse tipo de risco. E a ter esse tipo de habilidade, ou talvez privilégio, que é de convidar pessoas e criar o seu ecossistema. Ai, sensacional. Gostou? Falei, Poderia gostou ficar da aqui mais 3 boa, né? horas ouvindo. Primeira vez que eu faço essa pergunta. Ficou muito Foi boa. Muito mas boa. agora eu vou... Mas fazia tempo também que não passava um bilionário por aqui. Dá Né? certo. Agora é o seguinte, então e agora dá para complementar com a pergunta chave do podcast. Mas só toma cuidado porque ele com o tinha horário, conhecimento. Ju, Sim, mas é final, essa é a final, tá. porque tinha o conhecimento, agora vamos tirar o conhecimento dele. Então vamos imaginar o seguinte, mas ficou legal a resposta porque para quem está faltando milhares de reais já sabe como chegar a milhões. Né, porque ele criou ali um esqueleto do que precisa ser feito. Claro que depois tem a parte da execução. Aí é outra história. Mas você trouxe a receita, o escopo do que você faria. Pô, vou validar, vou conversar com as pessoas, fazer pesquisa, preço, encontrar o mercadeiro, sabe, ver onde tem oportunidade, onde tá as dores, beleza, construir um negócio milionário. Agora, como eu vou pro jogo depois para criar equity? Daí para ir para casa do bilhão, né? E aí é outro jogo, você também deu ali o esqueleto. Aí, claro que tem a parte de execução. Mas agora a gente vai piorar um pouco. Me deu $1 por uma ideia e $1 bilhão pela execução dela, né? A execução é sempre mais difícil. Muito bom. E agora é o seguinte, imagina que você vai embora, então, essa noite quando você for dormir, você vai perder o dinheiro, você vai perder o seu network, mas você também vai perder o conhecimento. Só que você tem a oportunidade de deixar nesse podcast a receita de sucesso de Leonardo Pereira para te aproximar mais perto de onde você está hoje. Então a única coisa que você teria para eu chegar próximo de onde eu estou é ficar só ouvindo isso que eu vou dizer exatamente agora, para mim mesmo. O que você diria? Eu sou um eterno curioso. Eu tenho uma característica, e apesar de várias falhas, mas é muito improvável que se eu ler um livro, ouvir alguém e uma outra pessoa que não tem essa característica também o fizer, eu tendo a capturar um pouco mais de informação e de aprendizado. Por que isso? Eu aprendi ao longo da vida que quando a gente se depara com alguma informação importante, a gente precisa mentalizar e fazer exercícios mentais da sua aplicabilidade. Então, dificilmente eu esqueço alguma coisa que eu aprendo que é relevante. O que é relevante é muito improvável eu esquecer. Então, muitas vezes, eu tenho amigos que leem livros em comum comigo, que a gente bateu um papo, uma mentoria, como aconteceu. Isso é inclusive um caso que aconteceu com Bill Salman, professor de Harvard, de empreendedorismo. E eu tinha entendido claramente que o que eu tinha capturado tinha sido um pouco mais. Eu sou muito diligente na forma de capturar as coisas. E isso tem a ver, por exemplo, com a minha capacidade de se concentrar. Eu participei de uma reunião ontem, por exemplo, que ela dura 10 horas. Mas não tem perigo de eu me desconcentrar. Não vou me desconcentrar. Isso talvez tenha sido algo que eu me preparei ao longo do tempo a fazer e que todo mundo pode fazer, tá? Requer esforço. Não é nada impossível. Eu não sou nenhum gênio, bem pelo contrário. Mas eu sou muito disciplinado. E eu leio alguma coisa, eu mentalizo e eu exercito. exercito de como eu aplico aquilo no meu negócio. Isso me traz
imagens claras de caminho, do que fazer, de como fazer. Talvez esse é o meu segredo, ou que deixa de ser um segredo muito genuíno. Muito bom. E qual dica de leitura você deixaria, então? Você que é um cara que investe muito em conhecimento, que é o grande diferencial que você trouxe, né? Legal. Eu estou lendo agora... Eu leio sempre 1 ou 2 ou 3 livros, tá? Agora eu estou lendo um livro que ele fala da chegada dos judeus nos Estados Unidos e toda a saga. É um livro muito bacana. Estou lendo um outro livro que ele fala um pouco sobre... Ele conta a história das empresas que estão crescendo rapidamente, que elas são conduzidas por empreendedores desconhecidos, low profile, e que esses caras maximizaram o resultado não em termos de volume financeiro, mas em termos de múltiplos, de uma forma muito particular, que é um livro chamado Scaling Business. E eu estou lendo agora um case de uma companhia aérea americana, que ele fala sobre a valorização dela ao longo do tempo, que inclusive quem fala sobre esse case também é o próprio Jim Collins em um dos livros dele. E mostra o que era a característica primordial ou central desse empreendedor à frente dessa companhia, que era a Southwest. Então é bem bacana esse livro, eu recomendo lê-lo. Estou sempre buscando ler livros, já tenho os meus próximos livros a serem lidos. Eu acho que, mais uma vez, é ele que traz distinção. Eles que nos ajudam, sabe, Jussiel e Karen, a exercitar o cérebro. Sim. O cérebro ele é um músculo que precisa ser exercitado. A leitura, a concentração, o foco, tudo isso que a gente vem vivendo hoje nas redes sociais, do consumo instantâneo, está tornando a gente um pouco menos inteligente do que já fomos no passado. Então eu acho que a gente precisa ser muito cuidadoso com o que a gente consome, como a gente consome e, sobretudo, como a gente utiliza o nosso tempo. Você falou que um dos livros que você recomenda, né, que é um dos melhores, é esse daqui que está aqui atrás. Como é que é? Hard Things About Hard Things. Esse é um dos melhores livros que eu já li, de Ben Horowitz. É um livro que ele está traduzido para o português já há algum tempo. Acho que é o lado difícil das coisas, a situação difícil é o lado difícil das coisas difíceis. Das coisas difíceis. Recomendo demais esse livro. Esse livro para mim foi game changer, assim, foi um livro que me trouxe muita mudança e recomendo a leitura dele, mas sem sombra de dúvida, para todo mundo. Quando você lê, você geralmente anota os pontos principais ou não? Você só pegou a capacidade de ler e reter aquilo que é importante? Às vezes eu fico 10 minutos numa página. Legal. Muito bom. Muito bom. E onde as pessoas podem te encontrar para continuar consumindo mais essa sabedoria incrível? Obrigado. Eu abri minhas redes sociais faz pouco tempo, né, como eu falei anteriormente, para Karen e para ti, Jussiel. O meu Instagram é onde eu mais faço meus posts, é Léo Pereira C1. Né, C de casa 1. É lá que eu venho me comunicando um pouquinho mais e falando um pouco mais abertamente com as pessoas. Mas ainda é difícil para mim, sabe? Eu sou muito tímido, assim, mais low profile. Eu aprendi a ser low profile. Sim. Mas eu estou tentando me ressignificar quanto a isso. E parabéns. Obrigado. Realmente tem que compartilhar conteúdo, né? Riquíssimo. Obrigada demais, Leonardo. Obrigado, foi, cara. assim, enriquecedor. Maravilhoso. Agradeço demais pela mentoria, incrível. Tenho certeza que vai ajudar muitas e muitas pessoas e com certeza vou continuar te acompanhando. Que bom. Eu também acompanhando vocês. Um privilégio para mim, gente. Obrigado por Obrigada todos. A você. Obrigado. Gente, gostou do episódio? Não esquece, compartilha com o maior número de pessoas possível. Vamos fazer esse conteúdo chegar para o maior número de pessoas. Então, aquela pessoa que você quer ver bem, aquela pessoa que você quer ver crescer. Episódio obrigatório para você compartilhar com todos. Não esquece, se inscreve lá, Receita de Sucesso Podcast no YouTube. Toda semana tem mentor novo. Segue a gente no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Vai lá no Spotify, deixa 5 estrelinhas e deixa também seu feedback de quem você quer ver aqui no Receita de Sucesso Podcast. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado.